Ei, ministro de louvor, vem ler a Bíblia comigo. Sou Natan Bezerra. Estamos começando aqui mais uma live de leitura, de reflexão, na realidade, sobre um trecho aqui do Novo Testamento, da leitura do dia. Então, é uma live de 15 minutos. A gente faz uma leitura aqui numa média de 3 ou 4 capítulos por dia. Hoje, a leitura está em Lucas, capítulos 4, 5 e 6. Eu vou trazer aqui um trecho para a gente fazer uma rápida reflexão. Seja bem-vindo, Samuel Queiroz, Rebeca, Giovanni Souza, Paulinho. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir para você que está chegando para compartilhar esse link já. Pega o aviãozinho aí, já manda para os seus amigos, seus conhecidos, principalmente a galera do Ministério de Louvor. Sempre falo aqui que o meu objetivo é alcançar o pessoal do Ministério de Louvor. O meu foco é fazer com que essa galera conheça mais a Jesus, se importe mais com a leitura bíblica, se importe mais com o conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, porque é isso que vai fazer com que tenhamos repertórios melhores em nossos cultos, e é isso que vai fazer também com que haja composições melhores para a glória de Deus. Olha aí, ó, o Filo Moraes, bom dia. É isso aí. Vamos lá, galera. Vamos refletir? No link da bio ou na descrição, se você está me acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Spotify, você encontra o calendário de leitura bíblica, tá bom? Calendário de leitura bíblica, tem todos os textos aqui, de Gênesis a Apocalipse. No nosso caso aqui, nós começamos as lives a partir do Novo Testamento. Então a gente está lendo o Novo Testamento inteiro, até dia 31 de dezembro a gente vai ter concluído o Novo Testamento. E quem estava comigo há mais tempo, acompanhando lá os devocionais em texto, a gente vai ter lido a Bíblia toda. Então se você quer os devocionais em texto, por exemplo, tudo que eu vou falar aqui está resumido em um pequeno devocional de uma página na minha comunidade, Natan Bezerra, que você encontra aqui uma comunidade lá no WhatsApp, no link da descrição, ou link da bio aí. Mas você também participa aqui no meu Instagram, lá na página inicial, tem um canal de transmissão, já tem 1.800 pessoas lá. É o canal Música e Bíblia, onde você entra lá e recebe também as informações. Todos os dias pela manhã eu tenho colocado devocionais, tá bom? No link da bio aí, natanbezerra.com.br, você encontra os 30 ensaios com Deus, que são devocionais para Ministério de Louvor. Ó, por exemplo, o 20º dia aqui, ó, antes de ensinar, estude e pratique. Aí aqui tem também a partezinha, ó, prática para você escrever. Então você compra o devocional e você pode fazer com a sua equipe de louvor, você pode colocar ali a parte prática. É bem legal esse devocional aqui, ó, 30 ensaios com Deus. Se você quer fazer uma dinâmica com a sua galera, ó, a gente precisa orar mais, a gente está precisando ser mais espiritual, você desenvolve isso aqui. E você encontra também Cantar e Ensinar. A igreja aprende quando canta. É aqui que tem todo o cerne do meu ministério com a galera do louvor, o que eu penso sobre o ministério de louvor, a importância do ministério de louvor para o ensino da igreja. Eu falo nisso aqui, ó, Cantar e Ensinar. A igreja aprende quando canta. Você encontra aí também no site a versão digital e física. Beleza? Vamos lá? Texto de hoje, Lucas, capítulo 5. Eu quero que você coloque aqui de que cidade você está falando, de que igreja você é, tá bom? O pessoal que está ao vivo aqui no chat, você que está vendo aí depois também, deixa nos comentários a sua cidade, a sua igreja, para eu ter noção aonde tem chegado esses vídeos, aonde a galera está engajada aí conosco nessa leitura bíblica, tá bom? Lucas 5, a pesca maravilhosa. Eu quero trazer algumas reflexões aqui sobre você, para você, né? O título é Sob Nova Direção, você está vendo aí. Vamos lá. Capítulo 5 de Lucas. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes para a pesca. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Guarde a ideia aqui, ó, Pedro o chama de mestre. Versículo 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. O que eu observo aqui na vida de Pedro é um exemplo muito grande para nós e o que acontece na nossa vida quando a gente se rende a Jesus verdadeiramente. Olha só, quando eu trato sobre a ideia de sob nova direção, primeira coisa que eu reflito aqui é a obediência. Primeira coisa. Pedro, embora parece que ali é o primeiro encontro com Jesus, ele provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. Quando Jesus chega, ele escolhe um barco, é o barco de Pedro, para falar. Jesus então está falando, né, usa ali o barco como plataforma, afasta um pouquinho, está falando com as pessoas e Pedro está cansado. Pedro está cansado de uma noite inteira de pesca. E aí eu fico imaginando Jesus ali falando, quando Jesus termina de falar, eu fico imaginando Pedro, então, opa, agora eu vou poder guardar o barco e ir para casa. E aí Jesus fala, vamos para o mar. Vamos lá para o mar e vocês vão lançar as redes. E aí você percebe então a frustração de Pedro no primeiro momento. Senhor, a gente já passou a noite toda tentando pescar. E eu fico imaginando todas as respostas lógicas que Pedro teria para dizer não a Jesus. Senhor, agora já não é mais o melhor horário para pesca. Nós estamos cansados, as redes já foram lavadas. Estou doido para ir para casa para descansar, que a noite foi cansativa. Né? Eu fico imaginando, de repente, enquanto Jesus falando, talvez ali uma multidão, de repente crianças ali no meio da água, aquele negócio todo. Pedro poderia ter muitas razões para dizer assim, Senhor, Jesus, o Senhor seu pai era carpinteiro, o Senhor é carpinteiro, né? Então, tipo assim, de madeira o Senhor entende. Né? De madeira você entende, aqui de pesca, de barco, aqui é com a gente. E não vai rolar. Não faz sentido jogar a rede para pesca agora. Pedro poderia ter vários e vários motivos lógicos para desobedecer a Jesus. E ele deixa isso meio que subentendido aqui, ó, no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob essa tua palavra, lançarei as redes. O que é que você precisa fazer hoje em obediência a Jesus, que é contrário à lógica? O que é que você precisa fazer hoje em obediência à voz, ao comando de Jesus, que é simplesmente contrário ao que o normal seria? Você está disposto a obedecer a Jesus? Está disposto a lançar as redes, mesmo que tudo seja contrário? Essa questão de obediência é algo muito interessante. Hoje, dia 28 de outubro, é aniversário do meu pai. E é muito marcante essa questão da obediência na minha vida, porque eu aprendi a obedecer desde cedo, desde pequeno. Quando eu era criança, meu pai dizia assim, olha, não pegue balinha de ninguém na escola, não receba. Meu pai, com medo de drogas, essas coisas todas, a gente não podia receber balinha de ninguém. Então, se eu aceitasse balinha de algum colega na escola, uma bala, né? Pirulito, chiclete, eu estaria em desobediência. Então eu fui aprendendo, fui sendo forjado a obediência nos mínimos detalhes, coisas pequenas que fosse. Ele dizia, se você desobedecer, você vai estar pecando. E chegou um momento da minha vida, aos 18 anos de idade, eu tinha convicção do meu chamado, tinha certeza que o Senhor estava me chamando para o ministério, mas eu simplesmente não queria ir. Coisas da cabeça, jovem, estava apaixonado, queria ficar por lá. E Deus usou muito meu pai para falar assim, você vai se preparar no seminário. No caso, eu morava em Altamira, no Pará, e era para ir para João Pessoa, no Betel Brasileiro, para me preparar lá e tal, regime de internato e tudo. Eu bati o pé, falei, não vou ficar aqui e tal. E foi um momento muito difícil, sabe? Uma tensão muito grande. Quando eu percebi que meu pai não me daria a bênção, digamos assim, para que eu ficasse, eu percebi que ficando, não indo, eu estaria em desobediência. Aquilo me deu medo. Teve um dia que meu pai se ajoelhou, orou, falou, Senhor, abre os olhos do Natan, tem misericórdia da vida do Natan. E eu entendi que eu precisava obedecer. E eu fui. Obedeci meu pai, a gente fez um acordo, ele falou, vai, fique 6 meses e aí você faz o que você quiser e tal. E nesses 6 meses Deus falou profundamente ao meu coração. Finalizei lá o meu seminário, foi lá que eu conheci a Anne, que é a minha esposa, mãe das minhas filhas. Quando foi para sair do seminário, eu não queria voltar mais, né? Eu queria ficar lá, engrenar o mestrado, queria ficar em João Pessoa, e meu pai falou, não, agora você vai voltar. A gente tinha combinado que você vai voltar, vai servir a igreja local, que a igreja local bancou lá metade das mensalidades dos meus estudos, né? E a gente meio que tinha um acordo, não, você vai voltar, vai ficar pelo menos 1 ano aqui. E eu fui percebendo na minha vida hoje, tudo aquilo que eu tenho vivido hoje é fruto de obediência.
E era Deus conduzindo meu pai. Meu pai dizia que Deus falava assim para ele: o Natan está nas tuas mãos. O meu pai sentia-se na obrigação de me conduzir. Ele não poderia abrir mão. Teve um momento que eu cheguei para meu pai e disse assim: deixa eu ter minhas próprias experiências. Deixa eu ter minhas próprias experiências. Eu com 18 anos, querendo agir pelo impulso, eu sabia que eu estava errado, mas mesmo assim eu estava querendo seguir o meu coração. Eu estava querendo seguir os meus impulsos, eu estava querendo seguir a minha vontade. E eu sabia o que era certo a se fazer, mas eu não queria fazer. Porque o correto era obedecer ao meu pai. Mas logicamente falando, eu sou jovem, tem coisas que eu quero vivenciar aqui mesmo e tal. Mas graças a Deus que eu obedeci. E tudo que eu tenho vivido hoje é fruto de obediência. Tanto ir para o seminário, quanto voltar para Altamira, que parecia que era um erro estratégico, sair de um grande centro, voltar para o interior. E de lá Deus foi conduzindo a minha vida. Comecei o pastoreio junto com minha esposa, lá no interior do Pará, em Medicilândia, uma cidade ali, acho que talvez a parte urbana, 15 mil habitantes, se eu não me engano, talvez mais uns 15 na zona rural, uma média de 30 mil pessoas, eu acredito. De lá Deus me leva para Macapá, mais 3 anos e meio em Macapá, e agora em janeiro vai fazer 5 anos que nós estamos aqui em Brasília. Pude lançar meu livro. Deus tem abençoado, tenho alcançado pessoas por meio das redes sociais. Eu entendo que tudo isso tem sido fruto de obediência para a glória de Deus. Segunda coisa que eu observo, a reflexão que eu observo aqui na vida de Pedro. Quando ele obedece e o milagre acontece, a pesca maravilhosa acontece, Pedro agora volta para Jesus e ele agora reconhece a sua pecaminosidade. Olha o que ele diz, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro, então, tem um reconhecimento de quem Jesus é a partir do milagre. Ele fala: meu Deus, eu estava querendo agir logicamente. Agora que o sobrenatural acontece, ele volta-se para Jesus e reconhece as suas limitações, reconhece o seu pecado, reconhece as suas falhas. É impossível nós termos um encontro com Jesus e ainda nos acharmos os santarrões. Tem muita gente que fala assim: não, eu tenho intimidade com Deus. Como aquele fariseu, né? Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quem conhece a Jesus verdadeiramente, ele está em contato com o sobrenatural e com a santidade de Deus de maneira tal que ele simplesmente se humilha diante de Deus, que é o que acontece com Pedro. Ele: Senhor, afaste-se de mim. É o que acontece com Isaías também, lá no capítulo 6, quando ele vê os serafins cantando santo, 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 né? Toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías fala? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Gente, quando você está diante da grandeza de Deus, da santidade de Deus, é impossível você não reconhecer o seu pecado e as suas limitações. Se você tem aqui diariamente buscado a Deus, lendo as Sagradas Escrituras, ao passo que a gente sente uma graça sobrenatural de Deus, uma autoridade espiritual de Deus, a gente percebe o quão dependente e necessitado nós somos dele. A princípio, no caso de Pedro, ele fala: Senhor, afasta-te, porque eu sou pecador. Mas a partir do momento que a gente entende a graça de Deus, é que a gente se achega diante dele. É que a gente se achega diante dele, entendendo a sua graça, que é o que Pedro vai entender um pouco mais adiante. E percebe que no começo ele diz: mestre, no versículo 5 ele fala: mestre, pescamos a noite toda, não pegamos nada, né? Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Agora no versículo 8 ele diz: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Pedro aqui está se convertendo ao Senhor. E a terceira coisa que eu observo é que Jesus o chama. Versículo 10, parte B. Não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Viver sob nova direção, primeiro, é viver em obediência. Segundo, é reconhecer as nossas falhas, o nosso pecado, as nossas limitações, é converter-se verdadeiramente a Jesus. Segundo, né? E terceiro, é aceitar o chamado. O chamado da conversão, de seguir a Jesus, de se tornar discípulo de Jesus, mas também o chamado de se tornar pescadores de homens. É impossível você ser um discípulo de Jesus e não ser um ganhador de almas. É impossível você ser discípulo de Jesus e não cumprir a grande comissão, ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Não existe um chamado especial para pregar a palavra. Todo discípulo de Jesus, todo aquele que se converte a Jesus, automaticamente é um pregador da palavra.
Ah, eu não sei se Deus quer que eu vá pregar. Eu acho que Deus está me chamando para orar pelos evangelistas e missionários. Ah, Deus está me chamando para contribuir com a obra missionária. Também. Deus está te chamando para contribuir, Deus está te chamando para orar, mas Deus está te chamando para ir também. Talvez o seu objetivo, talvez o seu chamado não é ir para a Ásia, ir para a África, ir para uma comunidade indígena, ir para os ribeirinhos. Talvez esse não seja o seu chamado, ir para essas localidades. Mas você precisa ir aonde você está. Você tem que ir. Deus não te chamou para fazer uma coisa ou outra. Deus não te chamou para ir ou contribuir ou orar. Deus te chamou para ir, para contribuir e para orar. Se você é servo de Deus, se você está sob nova direção, se não é mais você que comanda a sua vida, mas é Jesus quem comanda a sua vida, então você precisa obedecer, mesmo que seja fora da lógica. Você precisa reconhecer o seu pecado, as suas limitações e a necessidade de um Salvador, que é Jesus, e você precisa aceitar o chamado dele. O chamado de ser discípulo e o chamado de ser um pescador de gente, de pessoas, para a glória de Deus. Amém? Você entende isso? Então coloque um amém aí nos comentários. Coloque um amém nos comentários. Olha aí como a Cícera colocou aqui, ó. Escolhidos não têm escolhas. É isso aí. É isso aí. A única coisa que o escolhido tem que fazer é obedecer para a glória de Deus. Amém? Gente, que alegria estar aqui com vocês. Que honra poder estar aqui com vocês. Amanhã a gente volta, tá bom? A leitura de amanhã está em Lucas capítulos 7, 8 e 9. Tá bom? 7, 8 e 9 é a leitura de amanhã. E aí eu vou pegar um trecho e a gente vai trabalhar esse pequeno trecho para a glória do Senhor. Se você que está na live, está chegando aqui agora, segura aí um pouquinho que eu vou salvar a live pequena aqui de 15 minutos. Vou jogar no YouTube e no Spotify também, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. Amanhã a gente está aqui de novo às 7h30. Valeu!